Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Espero que sim, né? Vamos continuar nossa aula de língua portuguesa, que nós começamos há uns dias atrás. Vamos dar continuidade hoje. Nós vamos estar estudando novamente, né? A unidade 13 para finalizarmos hoje. Então, hoje nós vamos das páginas 13 até as páginas 20. Então, se precisar novamente, leia lá os poemas que nós verificamos e lemos na última aula. A leitura individual hoje, das páginas 16 até a 20. Eu vou fazer a explicação da 13 até a 20, vamos fazer alguns exercícios juntos aqui. Estudar a língua, 13 até a 15, ortografar, da 15 a 16, e produzir texto. A produção de texto, eu vou explicar das páginas 16 até a 20, e vocês vão finalizar essa produção de texto durante a tarefa. E também aí, outra tarefinha que nós vamos explicar para vocês. Para relembrar os significados das palavras, que é o que nós estamos estudando aí desde a aula passada. Então, nós trouxemos aqui só para relembrarmos o significado das palavras. No poema O Cobrador, a palavra conta é utilizada em acepções diferentes. Por exemplo, despesa a ser paga e peça que pode ser usada como enfeite de colar, pulseira e brinco. A maioria das palavras tem mais de um significado, que é indicado pelo contexto em que elas aparecem. Tudo isso nós já vimos na aula passada. Olha lá embaixo uma informaçãozinha a mais. É preciso observar o contexto para entender o que as palavras significam. Nós falamos bastante disso na aula passada, né? E hoje também vamos continuar. Então, nós paramos na atividade 3, na última aula, agora nós vamos dar continuidade na atividade 4. O fato de uma palavra ter mais de um sentido pode levar a interpretações equivocadas. O efeito de humor na anedota a seguir tem origem em um engano desse tipo. Veja, então vocês lembram que na aula passada eu falei para vocês aquela confusão que aconteceu lá nos Correios, né? Onde a pessoa foi colocar uma encomenda e o atendente do correio perguntou se era perecível. Mas o homem, não sabendo o significado da palavra perecível, né? Respondeu que não, que era um periquito. Lembram-se disso? Aqui nós vamos ver uma outra confusão de sentidos aí, né? Que traz um certo humor. Então vamos ler aí a anedota do Joãozinho. Joãozinho, fanático por futebol, estava jogando bola com os colegas, quando sua mãe chega correndo. João, corre rápido lá em casa que o teu pai caiu na área. E o Joãozinho, peraí, mãe, na área é pênalti. Então, olha só a confusão de sentidos, né? A mãe quis dizer uma coisa e o Joãozinho entendeu outra coisa. Então, olha só. Letra A. Que expressão causa a confusão de sentido na anedota? Então, quando a mãe diz que o pai caiu na área e o Joãozinho diz, peraí, mãe, na área é pênalti, então a confusão de sentido está nesse trechinho aí. Qual é a expressão? Cair na área. Então, a mãe disse que o pai caiu na área com um sentido. E o Joãozinho interpretou o cair na área com outro sentido. São acepções diferentes aí da mãe e do Joãozinho. Olha lá, a letra B está perguntando justamente isso. Que sentido tem a expressão na fala da mãe? Então, quando a mãe falou para ele, corre lá que o teu pai caiu na área. A mãe quis dizer que o pai caiu em um lugar da casa. Olha lá a resposta, caiu no pátio da casa. Então, a gente pode chamar de pátio da casa, na varanda da casa, num espaço que a casa tenha, que a gente chama de área. A mãe quis dizer isso. Mas, e na fala do Joãozinho? Quando ele diz, espera aí, mãe, caiu na área, é pênalti. O Joãozinho levou para outro sentido. Olha lá a possível resposta, significa cair em uma das partes do campo de futebol. É aquela parte que fica bem perto do gol, que se o jogador cai, né, propositalmente, que alguém causou nessa queda do jogador, é pênalti. Então, olha só, a mãe quis dizer na área da casa e o Joãozinho quis dizer na área, lá no campo de futebol. Olha a confusão de sentidos aí. O número 5 é uma propaganda. Essa propaganda, nós precisamos observar, como toda propaganda, a gente tem que analisar tudo o que ela nos traz. Então, nós temos a parte escrita, que a gente chama de verbal, né, a parte verbal, mas temos também as ilustrações, que é a parte não verbal. Tudo contribui para a gente entender o sentido dessa propaganda. Então, nós temos que ver as ilustrações e a parte escrita. Observem as árvores ali em cima, e elas foram colocadas em uma torneira com uma gota d'água saindo da torneira. E olha a parte escrita. Vai lavar as mãos para o abandono da Mata Atlântica? Aproveita enquanto tem água. Então, a gente tem que fazer uma reflexão
dessa propaganda muito séria aí para entender o que quer dizer essa propaganda. Qual o sentido dessa propaganda, o que essa propaganda tem como objetivo. Lá embaixo está explicando que a finalidade da Fundação SOS Mata Atlântica é proteger a Mata Atlântica por meio de várias ações, entre elas campanhas de conservação, programas de educação ambiental e restauração florestal. Então, é nossa função também contribuir com isso, né, com a preservação da natureza em geral. Não só da Mata Atlântica, mas como da natureza em geral. Se a gente cuida da natureza na nossa própria casa, você já está contribuindo aí com o meio ambiente. Mas aqui a propaganda quis alertar, né, fazer mesmo uma reflexão sobre esse grave problema. Então, depois que a gente leu, olha o que falou lá no início. Vai lavar as mãos para o abandono da Mata Atlântica? Então, vamos ver a primeira questão. A expressão lavar as mãos pode ter dois sentidos. Limpar as mãos, que é no sentido mesmo de lavar com água e sabão, como a gente tem feito mais ainda que o normal, e não se envolver. Então, pode ser lavar as mãos com água e sabão, ou pode ser não se envolver. Quando a pessoa não quer se envolver em algo, ela fala, vou lavar as mãos. Então, tem dois sentidos aí. Mas e nessa propaganda? Em que sentido essa expressão foi usada nessa propaganda? Quando disse, vai lavar as mãos para o problema da Mata Atlântica, é o sentido de lavar com água e sabão ou é no sentido de não se envolver? Olha lá, é no sentido de não se envolver. Então, está fazendo um alerta para mostrar que todos nós temos que nos envolver, sim, com a questão da Mata Atlântica e todo o meio ambiente em geral. B. Essa propaganda procura convencer as pessoas a respeito de qual ideia? Acabei de falar sobre isso com vocês, né? Essa propaganda está tentando nos alertar, nos mostrar a importância de todos na preservação do meio ambiente, não só da Mata Atlântica, né? Que é muito importante, claro, assim como toda a natureza. Então, a ideia é essa, né? Nos alertar. Então, vamos ver aqui uma resposta, Tenta convencer as pessoas de que, se elas não se envolverem na proteção da Mata Atlântica, haverá consequências muito ruins para a natureza e a sociedade. Nós somos a sociedade, né, pessoal? Como a falta de água, ou seja, não será possível lavar as mãos em seu sentido mais corriqueiro, para deixá-las limpas e tirar a sujeira. Então, se nós não nos envolvermos aí com essa situação da Mata Atlântica, se nós lavarmos as mãos no sentido de não envolver, né, nós estamos o quê? Prejudicando a natureza. E nós mesmos, enquanto sociedade, vamos sentir isso no futuro. Por quê? Porque pode faltar a água. A gente fala tanto da importância da economia de água, mas também, além de economizarmos água em casa, precisamos fazer o quê? Preservar o meio ambiente em geral, a natureza em geral, porque uma coisa depende da outra. Próximo, número 6. Existem jogos de perguntas e respostas que brincam com o duplo sentido das palavras, para provocar o riso. Veja, nós vamos ver algumas aqui e na aula passada também nós já tivemos. Olha a letra A. Qual é o bicho que não é caro? O bicho que não é caro é a barata. Então, qual foi a palavra? Foi a palavra barata com dois sentidos diferentes. Letra B. Por que a vaca dá leite? A vaca dá leite porque ela não sabe vender. Então, aqui é a palavra dá, que usou em dois sentidos. Letra C. O que um elevador diz para o outro? Você já pensou em quantas pessoas ajudamos a subir na vida? Então, aqui nesse caso é a palavra subir. E letra D. Por que o pato tem inveja do cachorro? O pato tem inveja do cachorro porque ele tem 4 patas. Então, aqui a palavra utilizada é patas. Então, pensando nesse sentido, nesse duplo sentido, nós vamos fazer aqui, uma animação que vocês conhecem melhor do que a gente, né? Atualmente, com o uso das tecnologias, vocês usam muito isso. Então, aqui nós vamos escrever, nós vamos voltar às adivinhas, vamos lembrar delas, e escrever os sentidos responsáveis pelo humor em cada uma delas. Então, nós já trouxemos aqui. Na letra A, quando falou do barata, né, tem o sentido de custo baixo, é algo que a gente paga pouco dinheiro, né, custo baixo, e o barata inseto, que ninguém gosta, né, que todo mundo tem nojo, medo. A letra B, quando fala que a vaca dá leite, então tem o dá no sentido de produz o leite, de produzir o leite, e de doar o leite, oferecer sem pagamento. Então, esses são os dois sentidos da palavra dá. Na letra C, quando fala que quantas pessoas levou, né, subiu na vida, né, que era o verbo subir,
Então, tem mover-se para um lugar mais alto, que é no sentido mesmo de ir para cima, e de progredir. Quando fala que uma pessoa subiu na vida, é porque ela progrediu. E letra D. O D, quando falou das patas, lembram? São extremidades dos membros inferiores de animais que servem para apoio e locomoção. Resumindo, os pés dos animais, que na verdade os pés dos animais nós chamamos de patas. E também a pata como fêmea do pato. Então foi um jogo aí, né, com o duplo sentido das palavras para trazer humor, né, nessas frases. Ortografar. Aqui nós temos 3 listas de palavras, A, B e C. Se você olhar com bastante atenção, você vai ver que na A, todas começam com R, na B, todas têm 2 R's no meio das palavras, e na C, todas têm apenas um R intercalado entre vogais. Então, vamos ver aqui o que nos pediu. Nas listas A e B, o som de R e RR, né, o som de um R e de 2 R's é o mesmo, é o que a gente chama de R forte. Explique por que na lista A as palavras são escritas com um R apenas e por que nas palavras da lista B são 2 R's. Bom, primeiro a gente já sabe da regra da língua portuguesa. Isso é uma regra que nós já sabemos, nós ensinamos para vocês desde lá a alfabetização, quando vocês eram pequenininhos, né? Não se inicia a palavra na língua portuguesa com 2 R's. A gente só usa um R inicial e ele é forte, mas por estar no início é um R só. No meio da palavra, quando ele está entre vogais, para que ele seja forte, eu tenho que usar 2 R's. A gente até costuma falar para os meninos, principalmente quando está ensinando lá os pequenininhos na alfabetização, né? Que arranha a garganta. Eu sempre falava para os alunos, põe a mão na garganta. Ó, quando eu falo rato, a garganta arranhou. Quando eu falo carro, a garganta arranhou. Então, quando a garganta arranha, né? Nós dizemos que o R é forte, seja no início ou seja no meio. Se for no meio, eu tenho que usar 2 quando ele está entre vogais. Então, é isso que nós temos que escrever aqui. Olha só, na lista A, as palavras são escritas com apenas um R, porque, embora esse fonema, que é o som, se repita nas que fazem parte da B, não se inicia a palavra com 2 R's. Na lista B, porque para que o R tenha o som forte quando está entre vogais, é preciso usar 2 R's. E por que as palavras da lista C, estando entre vogais, são escritas com apenas um R e não 2 R's? Quando na palavra tem um R no meio de 2 vogais e você percebe que é apenas um R, aí a gente fala que é o R fraco. Esse R fraco, eu costumo falar para os alunos que ele treme a língua. Por exemplo, vamos usar a palavra barata, que a gente acabou de ver no exercício anterior, ó, barata. Se você perceber, a sua língua dá uma tremida, então a gente chama de R fraco, quando tremeu a língua aí. E nessa lista C, todas têm esse R fraco, como no caso do exemplo que eu dei, a barata. Né? Então vamos colocar a resposta. Ó. As palavras são escritas com apenas um R, porque nelas essa letra tem o som fraco, que é como eu disse para vocês, que a língua da gente dá uma tremida, né? É o som fraco. Mas a nossa língua portuguesa não é simples. Eu falei que quando tem o R forte no meio da palavra, mas tem que estar entre vogais para que ele seja forte usando 2 R's. Aqui nós temos as palavras enriquecer, honra, Israel e genro. Se você também colocar a mão na garganta quando disser enriquecer, você vai perceber que a garganta também arranhou. Então o som também é forte. Ah, então, professora, por que não usamos 2 R's nessas palavras, usamos apenas um? Porque quando eu tenho, ó, enriquecer, antes do R eu tenho a consoante N. A mesma coisa na palavra honra, eu tenho o N antes do R. Na palavra Israel, eu tenho o S antes do R. E na palavra genro, eu tenho o N antes do R. Então, quando na palavra eu tenho o R no meio, que é o R fraco, mas antes dele eu tenho as consoantes N ou S, aí eu não preciso usar 2 R's. Olha lá a nossa resposta, ó. A regra é a seguinte, se antes da letra R houver N ou S, a palavra será escrita com apenas um R. A nossa língua portuguesa tem isso, né, pessoal? É bem complicada, por isso precisamos ler bastante, estudar bastante, para cada vez mais entender a nossa língua. Produzir texto. Eu vou começar a explicação aqui do produzir texto e nós vamos finalizar na tarefa, tá?
Em nossos cadernos, você sempre encontra informações sobre o autor ou autora dos textos que lê. São informações como datas e locais de nascimento, além de curiosidades e outros aspectos relevantes da história dessas pessoas, estejam elas vivas ou não. Os textos que informam sobre a vida de alguém são chamados de biografias. Embora em nosso material os textos com informações biográficas sejam curtos, em geral os biógrafos apresentam detalhadamente a trajetória de vida dos biografados, desde o seu nascimento até a sua morte, ou até o momento da publicação, quando os biografados ainda estão vivos. Bom, para você entender melhor, nós trouxemos aqui só para você ter alguns exemplos a mais, que não tem aí no seu material. Ó, biografia, que nós falamos bastante, principalmente no 4º, 5º ano, é o gênero de texto que conta a história da vida de alguém. Bio significa vida, grafia é escrita, então biografia é a escrita da vida de alguém. É uma mistura entre jornalismo, literatura e história, em que se relata e registra a história da vida de uma pessoa, enfatizando os principais fatos. É um gênero de narrativa não ficcional. Um texto ficcional é aquele que não é verdadeiro. Nesse caso, eu estou falando da vida de uma pessoa. Então, é um texto não ficcional. Ele é verdadeiro. Eu tenho que contar a vida da pessoa com fatos verdadeiros. Os fatos podem ser contados em ordem cronológica, né? De acordo aqui, ó, com o nascimento até a morte, se a pessoa já faleceu, ou por temas, amores, derrotas, traumas, etc. Não precisam ser necessariamente escritas, podem ser filmes, peças de teatro e etc. Então, sempre que conta a vida de uma pessoa, eu estou fazendo o quê? Uma biografia. Para você entender melhor o que foi dito lá atrás, ó, biógrafo é quem escreve biografias e biografado é a pessoa que está escrevendo. Neste módulo, nosso objetivo é trabalhar com outro recurso, que possibilita o acesso rápido aos dados de uma pessoa ou personagem, que é a ficha biográfica, que essa vocês ainda não viram, nós vamos ver já já. Veja como as informações biográficas de Sérgio Caparelli, que nós lemos na aula passada, né, o texto dele, o Cobrador, lembram-se do poema O Cobrador que a gente estudou, né? Podem ser organizadas de forma mais sintética, de fácil consulta, inseridas em uma ficha. Vamos ver? Ó. Então, lá na aula passada, né, quando nós terminamos o poema O Cobrador, nós vimos a biografia do Sérgio Caparelli. Agora, as informações que estão naquela biografia foram escritas aqui na ficha biográfica. Por quê? Fica mais rápido de eu encontrar as informações sobre ele. Então, eu tenho o nome, Sérgio Caparelli, o local e o ano de nascimento, ó, Uberlândia, que é a cidade, Minas Gerais, que é o estado, em 1946. Formação é o que ele estudou, em que ele se formou, jornalismo. Uma curiosidade sobre ele, no caso do Sérgio Caparelli, ó, acorda durante a noite e escreve até o amanhecer. Algumas obras, porque ele tem várias, então aqui foram citadas algumas de suas obras. Então, olha só, pegamos aquele texto da biografia do Sérgio Caparelli e trouxemos aqui para uma ficha. Essa vai ser a produção de texto desse capítulo, que depois vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Para elaborar essa ficha, foi necessário reler o texto e selecionar as informações mais relevantes, ou seja, aquelas que são mais importantes sobre o autor. Importante. As informações contidas na ficha dependerão da história de vida do biografado, porque se ele é um autor de obras, né, no caso aqui os livros, eu vou colocar algumas informações, alguns itens na sua ficha. Se ele for, por exemplo, um jogador de futebol, os itens da sua ficha biográfica já serão diferentes. Então, depende da vida do biografado para eu fazer a ficha biográfica dele. Número 1. Para iniciar, vamos trabalhar com dados biográficos sobre autores lidos em cadernos anteriores. Leia os textos a seguir e selecione as informações que considerar relevantes para a produção de uma ficha biográfica sobre eles. Siga as orientações do seu professor. Então, o que vocês vão fazer aqui? Ó? Nós temos um texto biográfico, né? A biografia da Silvia Ortoff, que vocês conhecem, que a gente já leu vários textos sobre ela, que é o texto 1. Então, você vai ler os textos aí da Silvia Ortoff. A sugestão é que você vá grifando, destacando aí o que você considera mais importante aqui da vida da Silvia Ortoff. Depois você vai ler o texto 2, que é da Márcia Kupstas, que nós também já lemos textos sobre ela, né? Escritos por ela.
Então, você vai ler a biografia também da Márcia e também pode ir destacando, grifando as informações que você acha importantes. Esses dois textos, o 1 e o 2, que você vai ler agora e destacar as informações, você vai precisar dessas informações lá na tarefa. Então, por enquanto, é só fazer a leitura do texto 1 e do texto 2 para usar lá na tarefa, ok? Bom, então vamos ao início da explicação da nossa produção de texto de hoje. Ó. Agora, você elaborará a ficha biográfica sobre o Ziraldo, que é o criador do Menino Maluquinho, aquele personagem que usa a panela na cabeça, que todo mundo conhece. Atenção, todo texto de caráter biográfico se inicia com uma pesquisa sobre o biografado. Siga então as orientações do seu professor e leia os textos a seguir. E a pesquisa de dados em mais de uma fonte é fundamental para que consigamos oferecer informações confiáveis ao leitor. Então, olha só, nós vamos fazer, a nossa tarefa vai ser baseada na história de vida, na biografia do Ziraldo, que todo mundo conhece, né? O menino maluquinho, aquele menino que usa a panela na cabeça, todos vocês já conhecem o menino maluquinho e conhecem também um pouquinho do Ziraldo. Então, olha o que disse aqui para nós, que nós precisamos primeiro pesquisar a vida, né, dele, no caso do Ziraldo, depois selecionar as informações mais importantes para poder fazermos a ficha biográfica, que é a proposta da produção de texto de hoje. Mas o nosso material já trouxe para nós duas fontes aí de informações sobre a vida do Ziraldo, porque foi dito ali, ó, que é importante a gente pesquisar mais de uma fonte de pesquisa. Vamos ver, ó. O texto 1, vocês vão perceber que é um texto menor sobre a vida do Ziraldo. Ele é um texto menor, mas ele tem tudo que nós precisamos aí de informações necessárias para fazer a ficha biográfica do Ziraldo. Então, você vai ler aqui o texto 1 e vai fazer a mesma coisa que a gente fez no texto da Márcia e da Silvia Ortoff. Você pode ir selecionando aí, vai grifando, vai destacando o que você acha importante aqui na vida do Ziraldo, nesse texto 1 que é menor. Depois, nós temos o texto 2 do Ziraldo também, mas olha só, esse começa aqui, ó, e termina aqui. É um texto maior, que traz mais informações. Ah, professora, então qual deles é o correto? Os dois são corretos. Só que um, ele está mais resumido, tá? A vida do Ziraldo mais resumida. O texto 2, ele tem mais informações, mais detalhes da vida aí do Ziraldo. Então, nós vamos precisar consultar os dois, tanto o texto 1 do Ziraldo, quanto o texto 2 do Ziraldo, tá? Mas ficou mais fácil porque o nosso material já trouxe para você aí a fonte de pesquisa. Olha lá, você certamente percebeu que os textos lidos, embora tratem do mesmo assunto, que é a vida do Ziraldo, não são iguais. Portanto, ao elaborar a ficha biográfica do escritor, utilize as informações de ambos os textos, ou seja, dos dois. E aí chegamos na tarefa, porque por enquanto você só vai fazer a leitura dos textos e agora é que eu vou explicar o que você vai pôr em prática aí depois que leu os textos, tá? Lembra que eu falei para vocês lerem e destacarem o que vocês acham importante lá no texto 1, que era da Silvia Ortoff, e no texto 2, que era da Márcia Kupstas? É agora que você vai utilizar aqui. Olha só. Então, depois que você já leu, ó, você percebeu, né, que fala da vida das duas. Então, olha só. Você deve ter notado que os textos biográficos sobre Silvia Ortoff e Márcia Kupstas, que analisamos não em sala de aula, aqui na videoaula, apresentam aspectos diferentes sobre cada escritora. Releia aqueles textos e assinale com X, no quadro a seguir, os dados apresentados em cada um deles. Então, olha só. A primeira eu já trouxe aqui para vocês. Você vai olhar no texto da Silvia Ortoff, se lá apareceu o nome e o sobrenome dela. Se apareceu, ó, você vai lá e marca o X. Esse eu já trouxe para vocês, porque lá nós temos o nome e o sobrenome dela. Aí você vai fazer a mesma coisa com o texto 2 da Márcia. Você vai lá, lê. Se tiver o nome e o sobrenome dela, você põe o X aqui no texto 2, senão você não coloca. E assim você vai fazendo com todos os itens, ó. O local de nascimento, procura nos dois. Se tiver, marca um X no texto 1 e marca o X no texto 2. Se tiver só no 2, marca só no 2 ou só no 1. E assim você vai fazer com todos. Aqui nós trouxemos mais um item, ó, por exemplo, curiosidades. Então, lá no da Márcia Kupstas, que é o texto 2, tem uma curiosidade. Será que no da Silvia Ortoff tem? Não sei, você vai voltar lá, vai reler os dois textos e vai preencher aqui as informações de uma e de outra, certo? E agora eu vou finalizar a explicação da nossa produção de texto, que é aquela ficha biográfica do Ziraldo.
Lembra que eu acabei de explicar que por enquanto era para vocês lerem o texto 1 e o texto 2, que trazia informações sobre a vida do Ziraldo, selecionar algumas informações que vocês achassem mais relevantes, né, que são mais importantes, e agora nós vamos começar a colocar em prática o que vocês selecionaram lá. Então, ó, releia o texto 2 sobre o Ziraldo e destaque com lápis colorido os dados que considera importantes. Na verdade, eu já falei para vocês já foram fazendo isso, né? Para sintetizar as informações sobre o autor, assim como fez com o texto 1, que eu falei na videoaula. Essas informações constarão na ficha biográfica que você produzirá. Por último, quando necessário, passe a limpo e faça uma ilustração para a ficha. Então, olha só, como você já leu o texto 1, que é a vida do Ziraldo, já leu o texto 2, que é maior, também com a vida do Ziraldo, já selecionou o que você acha relevante, que é mais importante sobre a vida desse autor, agora, olha, né, nós temos o roteiro para seguir. Como toda produção de texto do nosso material, nós temos um roteiro de trabalho. Então, a primeira parte é a seleção final de informações. Talvez você grifou muitas informações, então nós vamos ter que dar uma filtrada e selecionada, tá? Nós vamos utilizar aquelas que a gente acha mais importantes. A segunda parte é a produção da ficha em si, que eu vou mostrar o modelo já já. E a terceira parte é a revisão do texto. A ficha biográfica é bem sintética, ou seja, ela é mais curta, ela é mais resumida. Mesmo sendo um texto mais curto, olha o que nós temos que verificar. Se todos os itens da ficha informam sobre a vida do escritor, se há informações repetidas, às vezes, por engano, você escreveu informações repetidas. Então, você vai lá e tira aquelas que estão repetidas. Se as palavras foram corretamente grafadas e acentuadas. E os nomes próprios foram iniciados com letra maiúscula. Nomes próprios são substantivos próprios, que são os nomes das pessoas, o nome da cidade, se aparecer nome de estado, o nome das obras. Quando eu vou escrever o nome de um livro, por exemplo, eu tenho que iniciar com letra maiúscula. Por quê? É um substantivo próprio, então eu tenho que iniciar com letra maiúscula. E nessas fichas biográficas aparecem muitas palavras que precisam ser escritas com letras maiúsculas. Então, vamos prestar bastante atenção na hora de escrever, tá? E aqui, ó, trouxemos para vocês, então, um modelo da ficha biográfica que você vai fazer sobre a vida do Ziraldo. Então, depois que selecionou, ó, o que nós vamos colocar sobre a vida do Ziraldo? O nome, claro, né, que nós precisamos do nome da pessoa que estamos escrevendo a ficha, o local e o ano de nascimento, a formação, onde trabalhou, número de obras publicadas, uma curiosidade sobre ele. Lá vocês vão ver que pode ter mais de uma curiosidade. Você vai selecionar e escrever aquela que chamou a sua atenção. O nome e o ano de lançamento do primeiro livro infantil, do Ziraldo, e uma obra considerada um fenômeno editorial do Brasil. Acho que vocês até já sabem qual é, né? Que é o fenômeno aí do Ziraldo. Falou em Ziraldo, a gente lembra dela, que eu falei tanto hoje, né, sobre ela. Então, esse modelo da ficha nós vamos enviar para vocês, junto com os slides da videoaula, né? Você vai receber esse modelo. Mas para te ajudar um pouquinho, né, para facilitar mais, ó, eu trouxe o caderno, aquele mesmo que você tem aí, né, no seu material que você recebeu, que você já usa, e aí nós vamos escrever essa ficha, nós vamos colocar essa ficha no próprio caderno. E eu já trouxe aqui para mostrar para vocês, olha, como vai ficar essa ficha, tá? Depois que ela foi escrita, olha só, tá? Ó, você vai colocar aqui, ó, o nome, tudo que tem aqui no slide que a gente mostrou para vocês vão colocar aqui nessa ficha, tá? E depois você vai poder fazer aqui, ó, tudo que tá aqui, você fez a parte escrita, tá? Ó, a parte escrita aqui, tá? Que já tá na ficha, e você vai completar aqui do lado com as informações que você vai retirar do texto 1 e do texto 2, tá? É uma sugestão. Se você quiser incluir algo a mais sobre o Ziraldo, pode, fique à vontade. Pode incluir informações a mais que você queira, desde que você tenha pesquisado e comprovado que são fatos realmente da vida do Ziraldo, tá? Também você pode fazer uma ilustração, se quiser, no final dessa ficha. Não é obrigatório, mas você pode fazer aí, tá? Então, vamos fazer a nossa verificação. Aqui nós temos o Vale a Pena Ler. Olha o que nós falamos muito nessas duas aulas, né? Nas últimas aulas, ó, vale a pena ler, né? Lembra o significado desse vale a pena? Vale o esforço, vale a dedicação. Então, aqui tem 3 sugestões, como o nosso material sempre traz sugestões de livros para vocês, tá?
E aí, ó, vamos fazer a verificação da nossa videoaula, né? Que trabalhamos os significados das palavras, a leitura individual, faça novamente, tá? Para te ajudar. A explicação que eu fiz, os exercícios que fizemos aqui juntos, volte ao vídeo, assista novamente se você achar necessário, tá? Faça a tarefa, capriche aí na sua produção, que é a ficha biográfica do Ziraldo, e depois nos envie as fotos. Claro, na dúvida, sempre peça ajuda para os seus professores que estão esperando a sua comunicação. Todos os dias nós esperamos por vocês aí na comunicação por meio aí do WhatsApp, né, dos aplicativos. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula. Um grande abraço para vocês.